Boa noite, meninas e meninos. Se a gente tiver algum menino que é tão raro, sejam todos bem-vindos à nossa aula. A gente vai fazer agora a nossa parte 2, que é onde a gente vai falar sobre a montagem do protocolo. Eu peguei duas tecnologias, que é o ultrassom e a Endermo, que são duas tecnologias que eu acredito que todo mundo tem aí dentro do seu estabelecimento. E quem vai começar, quem ainda não tem nada, eu sei que a gente sempre inicia com essas duas tecnologias, então eu trouxe dois tipos, uma plataforma de ultrassom, que a gente tem a terapia híbrida, a gente tem 40 kHz e também ultrassom facial, e a Endermo com fototerapia, que é uma Endermo que tem pressoterapia, que ela é incrível. Então, eu trouxe essas duas tecnologias, que são duas tecnologias que eu utilizo muito dentro da nossa tratativa estética. Então, vamos iniciar nossa aula. Vamos dar uma revisada, a gente está com 26 alunas. Ontem a gente teve picos aí de 70 pessoas, a gente não sabe se todo mundo vai conseguir entrar hoje, mas eu vou dar uma revisada aí com vocês sobre todo o material que a gente viu ontem. Compartilhei para mim. Obrigada a todo mundo que está chegando. A gente só vai revisar todo o conteúdo que a gente viu ontem, e aí a gente já vai para paciente mesmo, onde a gente vai fazer a parte prática. E aí, a gente vai revisar um pouquinho com vocês sobre o que é gordura localizada. Então, a gente falou muito ontem sobre avaliação corporal, entender sobre biotipo, qual é o biotipo da paciente. A nossa paciente é uma paciente ampulheta, então a gente tirou a medida de ombro a ombro, é a mesma medida que ela tem de cristilíaca a cristilíaca, ela tem a cintura afinada e ela engorda no braço e no culote. A queixa principal dela hoje é o braço, ela não tem queixa em relação ao culote, e a gente viu que ela está com uma gordura visceral. A gente vai repassar isso trabalhando junto com a paciente, eu vou conversar com vocês onde a gente pode entrar com apoptose, onde a gente vai ter que entrar com lipólise. Então, é importante a gente fazer essa avaliação das perguntas para o nosso paciente. Então, ontem a gente conversou com ela, a gente percebeu que é uma paciente que ela está estressada, é uma paciente que ela tem uma gordura realmente hormonal, que não tem nada a ver com o biotipo dela. Então, a gente observou a gordura do braço, uma gordura de biotipo, uma gordura mais fácil de ser tratada, a gordura do baixo abdômen, uma gordura de cortisol, uma gordura de uma paciente que está muito estressada, e uma gordura visceral que só vai conseguir ter tratamento quando essa paciente ela fizer atividade física e dieta. Mas é importante você ter esse olhar sobre gordura localizada, que aí o curso Gordura Localizada te explica isso de forma muito detalhada, para que você tenha aí sucesso nas suas tratativas. Eu trouxe para vocês as estratégias, né? Então, é importante que a gente entenda que a lipólise, o que é a lipólise? É o esvaziamento da célula adiposa, onde a gente libera a energia, onde a gente libera ácido graxo e glicerol, energia livre e circulante para o seu corpo pegar essa energia, utilizar essa energia. Só que é uma energia que o teu corpo não estava pedindo. Então, como é uma energia que o seu corpo não estava pedindo, você precisa metabolizar essa energia que você liberou. Então, lipólise, você esvazia o volume da célula. E quando a gente fala em apoptose, a gente está falando sobre fragmentação da célula adiposa. Então, a gente tem uma fragmentação, onde a célula deixa de ser adipócito, ela passa a ser aí toxina, sujidade, e aí a gente tem o efeito apoptótico. Então, todas as vezes que a gente falar, né, sobre apoptose, é morte programada da célula adiposa. Então, eu tenho lipólise, que a gente tem o esvaziamento do volume, e a apoptose, que é a morte programada da célula adiposa. Se a gente for perguntar, tanto para vocês profissionais, quanto para os pacientes, o que você prefere? Uma técnica que esvazia a célula, mas que a célula ficou intacta, ou uma técnica onde você fragmenta essa célula e você faz a apoptose, que é a morte programada? Com certeza eu vou escutar de vocês que vocês preferem a técnica de apoptose, mas é importante a gente ressaltar que a apoptose ela não vem para pacientes com sobrepeso e obesidade. A apoptose vem para aquele paciente que tem uma pequena camada adiposa e que quer ter um resultado naquele tecido, mas o peso dela é um peso normativo. Então, quando a gente falar com vocês, é importante entender. Primeiro, a gente esvazia a célula, diminui o volume, e depois a gente programa essa célula para entrar em morte programada. Então, tem que ter uma estratégia para o tratamento desse tecido adiposo. Existe diferença entre as apoptoses, tá? Eu vou resumir esse material nesse slide.
Então, quando a gente fala da apoptose feita por uma cavitação instável, uma ultracavitação, como o equipamento VibraMax tem, que é um equipamento de 40 kHz, você tem aí, mediado pelas caspases 3, 6, 9 e 10, a gente tem ausência de inflamação prévia. Então, o que a gente tem? A gente tem morte por fagocitose, mas eu não tenho uma inflamação imediata. Tá? Então, quando a gente fala sobre essa apoptose, uma apoptose que a gente não é mediado por citocinas inflamatórias. Já na criolipólise, a gente tem mediação de citocinas inflamatórias. Então, a gente tem o mesmo fim, mas por mecanismos diferentes. Por isso que vai ter horas, como no lipedema, a gente fala para vocês, não utilizem criolipólise de sucção ou de placa com a técnica para o tratamento de gordura localizada. Professor, e a crioexposição? Crioexposição é um outro tratamento que a gente consegue fazer com criolipólise, tanto é que eu tenho orgulho de falar que eu fiz parte do projeto da DOCS, eu era gerente de desenvolvimento de produtos e de novos negócios dentro da DOCS, eu estava no desenvolvimento do manípulo de crioexposição, do Electrofit, que foi o primeiro manípulo de eletroexposição que a gente teve aqui no Brasil. Então, eu fiz parte desse projeto, mas não é desse tipo de criolipólise que a gente está falando. A gente está falando da crio de sucção, a crio que vocês conhecem. Quando a gente fala em criolipólise, a gente está falando em poração de membrana, em citocinas inflamatórias, onde a gente vai ter fagocitose por macrófagos. Então, essa poração de membrana, esse processo inflamatório, faz com que você tenha aí citocinas inflamatórias e um alto processo inflamatório. Então, é uma apoptose diferente que a gente não indica para paciente com lipedema. Então, é importante que vocês saibam essas diferenças de apoptose. Professor, aonde você ensina mais sobre isso? No curso Simplificando a Eletroterapia, a gente ensina isso. No curso de ultrassom, a gente ensina isso. No curso de lipedema, a gente ensina sobre isso. Então, escolha qual é o tema que você quer participar, mas entenda sobre esses processos fisiológicos, porque eles são importantíssimos para a nossa tratativa dentro da estética. Então, aqui tá os momentos que a gente tem lipólise, os momentos que a gente tem apoptose. É importante a gente ressaltar para vocês que tudo que a gente for fazer de tratamento de gordura localizada, a gente sempre pede para o nosso paciente que o paciente beba bastante água, faça prática de atividade física e não coma carboidrato de rápida absorção. Então, mesmo naquele paciente que você está fazendo apoptose, professora, está travando para todo mundo? Está tudo ok? Carol, tenta entrar e voltar, que talvez a tua internet melhore, tá? Então, quando a gente fala em lipólise, a gente tem o esvaziamento da célula adiposa e a gente tem a liberação de energia. E quando a gente fala sobre a apoptose, é morte programada da célula adiposa. Primeiro a gente esvazia e depois a gente mata. Posso fazer isso na mesma sessão, como eu posso primeiro entrar com a estratégia de lipólise e depois entrar com a estratégia de apoptose. Esse raciocínio clínico a gente vai discutir a hora que a gente for avaliar a paciente. Então, aqui, ó, eu estou dando alguns presentes para vocês, tá? Nesse material tá tudo que vocês precisam saber sobre como tratar uma gordura compacta, quais são as técnicas. Então, se eu tenho uma gordura compacta, posso trabalhar com radiofrequência no monopolar, posso trabalhar com eletrolipólise, carboxterapia, ondas de choque, você pode trabalhar com ultrassom terapêutico, modulando ele aí com 1 ou com 3 MHz, você pode trabalhar com o modo primeiro pulsado a 50%, depois você pode evoluir para o contínuo, dá para usar modeladora, se tiver retenção de líquido, você pode usar drenagem, endermo que a gente vai utilizar, manta térmica, ultracavitação e também criolipólise. Quando a gente está com uma gordura flácida, a gente vai trabalhar. Sempre lembrar, tá, gente? Quem trata gordura localizada com radiofrequência, o aplicador monopolar. Se você não tiver monopolar, você não está tratando tecido adiposo. Então, se eu tenho uma gordura flácida, a gente vai entrar com o monopolar e depois a gente entra com o bipolar. Criofrequência, porque a gente também tem o monopolar e o multipolar, ondas de choque, permeação de ativos. Hoje, a eletroporação, a gente trabalha muito com intradermoterapia pressurizada ou mesoterapia com agulha, carboxterapia, corrente alça para tonificação muscular, ultracavitação e criolipólise.
Cuidado com a criolipólise, porque você tem que ter tecido adiposo. A célula que congela é lipídio. Se você só tiver pele, um pós-bariátrico, a gente pode ter uma intercorrência. Então, isso é muito importante. Professora, a criolipólise deixa flácido? Não, porque a gente tem o efeito de criodermastringo, que é um efeito de retração de pele. Então, a gente não deixa o tecido flácido, tá? Se a gente tem uma gordura edematosa, a gente pode trabalhar com ondas de choque, com drenagem, com carboxterapia, com ultrassom terapêutico, a gente pode entrar com ultracavitação e com criolipólise também. E aí, a celulite, tá? Aqui é um resultado real, que ontem eu apresentei para vocês. A gente viu que a nossa paciente não tem celulite, é minha mãe, tá, gente? Minha mãe não tem celulite, então eu tenho metade do meu DNA falando que eu não tenho celulite e metade do meu DNA falando que eu posso ter celulite, né? E aí eu herdei parte do DNA, né? Lógico que tem celulite, né? Mas tá tudo bem, eu sobrevivo a isso. Quando a gente fala da celulite, a gente tem aí os mesmos raciocínios, tá? Mas aí a gente vai trabalhar também com a técnica de intradermoterapia, onde a gente vai trabalhar na compacta, com o lipopress, a gente pode associar com ultrassom, radiofrequência, ondas de choque, drenagem. Quando a gente tem uma celulite flácida, a gente pode fazer alternância entre o flacepress e o lipopress, a gente pode associar com carbox, radiofrequência, ondas de choque. E quando a gente tem uma celulite edematosa, o lipopress, que é uma mescla altamente lipolítica, e a gente também pode associar aí com drenagem e carboxterapia. Então, é uma revisão bem rapidinha, tá, para vocês. Lipedema, tá? Às vezes vocês me perguntam o que é uma gordura desproporcional ao corpo do paciente. Então, uma gordura desproporcional é essa gordura, como você está vendo, nos culotes, no joelho, no tornozelo, a gente tem uma gordura que é desproporcional. A paciente está obesa? Ela está obesa, sim, mas a gente tem o lipedema no culote, no joelho e no tornozelo, tá? Dá para ver certinho a marcação. Então, a gente tem uma paciente de lipedema de grau 4. Não tive tempo de responder, mas a gente tem um grupo de lipedema e a paciente estava falando, a aluna estava falando que a paciente tinha feito cirurgia, que não tinha visto bons resultados. Quando a gente fala da paciente de grau 3 e grau 4, a tratativa ela é muito mais lenta do que o paciente de grau 1 e grau 2. Então, às vezes, a gente posta bastante resultados do lipedema, mas a gente está falando de um lipedema primário e secundário. Terciário e grau 4 é uma tratativa bem difícil para a gente conseguir dar resultado. Xaria, tem gente querendo entrar. Quando a gente fala do lipedema, por isso que eu quis hoje trazer esse materialzinho de apoio para vocês. Ontem vocês fizeram algumas perguntas. Primeira coisa que eu preciso entender é como que tá os sinais e sintomas. O paciente tem dor à palpação, a temperatura desse tecido está alta, ela está inchada, os pés estão gelados, a gente tem dor latente. Então, como a gente trata? A alimentação é fundamental, ILIB, drenagem linfática e ozônio retal. A gente pode trabalhar com pressoterapia também. Esse equipamento que eu estou trazendo aqui atrás, ele tem a pressoterapia, então é um equipamento que ele é bem interessante, tanto no tratamento de celulite, quanto no tratamento de gordura, mas principalmente no tratamento de lipedema. O tecido adiposo, né? Então, primeiro a gente tem como objetivo fazer lipólise e a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de apoptose que a gente vai fazer no paciente. E aí você vai vir com as estratégias, pode ser de eletrolipólise, pode ser de ultrassom, de intradermoterapia, de indermo, carbox, ondas de choque, são as tratativas que a gente sempre faz aí com o paciente. E a última coisa que a gente trata é a flacidez tissular, e aí a gente pode trabalhar com as estratégias de intradermoterapia pressurizada, carboxterapia e criofrequência. Nunca utilizar radiofrequência em paciente com lipedema. Cuidado com técnicas que gerem calor, porque a gente aumenta o processo inflamatório e aí a nossa resposta vai ser sempre reduzida. Eu vou agora para a parte prática, tá? Onde a gente vai estar trabalhando na nossa paciente. Vamos começar aqui. Ontem a gente viu
que a gente tem uma gordura de biotipo, tá? Então, essa gordura do braço dela é uma gordura de biotipo. A gente, porque ela é um corpo ampulheta, mais para trás. A gente tem uma gordura supraabdominal, onde é uma gordura visceral. Professora, como você sabe que é visceral? Ó, uma gordura que a minha prega é difícil de acontecer. Eu tenho, põe a mão aqui, ó. Eu tenho uma gordura de flanco, tá? Que é uma gordura que ela tem, é uma gordura hormonal, porque a paciente que tem um corpo ampulheta, ela é uma paciente que ela não tem predisposição. Fica parada, por favor. Ela não tem predisposição a ter gordura na região dos flancos, tá? E quando eu falo que ela tem gordura no flanco e gordura no baixo abdômen, nós estamos falando de uma gordura hormonal que vem pelo estresse dessa paciente. Então, a gordura, essa região aqui, eu já marco para paciente. A gente pode tratar? Posso tratar, mas vai ter pouquíssimo resultado, pouquíssima redução. Por quê? Porque se trata de uma gordura visceral. Aqui eu tenho na região dos flancos uma gordura hormonal e aqui no baixo abdômen eu também tenho uma gordura hormonal. Na região dos braços, agora faz assim, que é essa gordurinha aqui, eu tenho uma gordura de biotipo. Então, na mesma paciente, o que nós temos? Gordura de biotipo, corpo ampulheta engorda no braço. Então, é uma gordura que é fácil da gente fazer a tratativa. Uma gordura visceral, que é uma gordura entre as vísceras, uma gordura difícil de ser tratada, onde a gente já vai explicar para a paciente que é onde a gente vai ter menos resultado. E gordura hormonal, a gente vai ter que fazer uma tratativa sempre pensando em redução primeiro do volume da célula, para depois a gente pensar em apoptose. Então, para eu poder ter um bom tratamento com essa paciente, eu vou primeiro medir a região que a gente vai trabalhar. Quando a gente fala de lipólise, o nosso resultado é imediato. Então, eu tenho 113 centímetros no baixo abdômen, tá? Então, a gente tem, só deixa eu até fazer certinho para que a gente possa medir novamente. 4 centímetros. 3 centímetros abaixo. A gente tem aí 114 centímetros. Então, medido certinho, 114 centímetros. A gente vai fazer uma tratativa aqui agora, onde a gente vai ter uma remodelagem corporal, porque eu vou fazer em dermo, e depois a gente vai entrar com ultrassom para fazer lipólise, tá? Professora, posso fazer apoptose e lipólise? No caso dessa paciente, primeiramente a gente faria lipólise, que é a redução do tecido adiposo, para depois a gente entrar com apoptose. Pedindo ingestão de água, que é peso vezes 0,35 ml de água para começar para essa paciente, que ela faça aí uma dieta balanceada e que depois da nossa sessão ela não faça uso de carboidrato de rápida absorção. Tá me ouvindo bem? Ele quer mostrar meu rosto, mas não precisa mostrar não. Vamos lá. Vocês sempre perguntam como que eu monto um protocolo e qual é a melhor sequência, né? O que pode fazer, o que não pode se fazer. Então, a gente está buscando, eu quero voltar a afinar a cintura dessa paciente. Então, é importante que a gente sempre explique para o paciente, ela sempre teve cintura, a ausência de cintura para ela é algo que incomoda bastante essa paciente. Então, a gente vai vir com uma estratégia para afinar. E o que a Indermo faz? Uma hiperoxigenação e um aumento do aporte de oxigênio. Então, a gente vai remodelar esse tecido. Então, a gente vai fazer uso da Indermo. Se eu vou trabalhar em dermoterapia, por que não trabalhar a Indermo com fototerapia,
que é o que a gente tem no equipamento vácuo LED, tá? Então, o equipamento Beauty Dermo Max da HTM, ele tem essa possibilidade da gente estar trabalhando vácuo mais fototerapia. Vou colocar no contínuo, a gente vai trabalhar as cores vermelho e infravermelho, vermelho e o infravermelho na parte de fotobiomodulação, a gente vai estar trabalhando aí o tecido adiposo, a desinflamação do corpo do paciente, que é muito importante. Então, a gente está trabalhando de modo contínuo. Como eu não vou estar trabalhando parado, eu vou estar movimentando, a entrega em joules por centímetro quadrado é bem alta quando a gente fala desse equipamento. Depois eu até vou compartilhar com vocês. Vou colocar 30 minutos. A entrega em joules por centímetro quadrado está dando 219,5, tá? Então, a gente tem uma alta entrega aí quando a gente está falando desse equipamento. Então, a gente tem um equipamento de pressoterapia, de dermoterapia, de vácuo mais LED. Então, a gente tem um equipamento que é bem completo, tem a parte de peelings, todas as partes que vêm com equipamento de dermoterapia. Eu vou trabalhar sempre utilizando um sérum fluido para que eu não danifique meu equipamento. Pode ser um óleo, tá? Mas um óleo 100% vegetal, para que você faça uma fina camada e não danifique o seu equipamento. Sempre seguindo as linhas de Langer, já está molhado aqui, tá? Mas as linhas de Langer, elas fazem exatamente assim, ó. Esse é o sentido, tá? Esse é o sentido. Então, a gente sempre vai fazer seguindo as linhas de Langer. A minha paciente tem que estar de óculos, eu tenho que estar de óculos também, tá? Então, eu vou pedir para a paciente não estar olhando, vou acionar e a gente vai iniciar a nossa tratativa. Tá bem fraquinho? O que a gente pode fazer? Vim aqui aumentar a intensidade do vácuo. Essa é uma paciente que tem fibromialgia. Então, a gente sempre trabalha com menos com ela, para que você não tenha dor, tá? Então, estou trabalhando uma sucção bem baixa, para que a paciente não sinta dor e você consiga retornar às tratativas, tá? Mas eu preciso aumentar a hiperoxigenação, eu preciso aumentar o aporte de oxigênio nessa paciente. Vem mais perto, vem para cá. Isso, põe o óculos que está do seu lado. Isso, obrigada. Boa noite. Sempre com os rolamentos virados para onde vocês estão. A gente vai trabalhando todo esse tecido, sempre seguindo as linhas de Langer, para que a gente faça com que o corpo responde à nossa tratativa. Já oxigenei, vou fazer só mais um pouquinho no baixo abdômen dela, e aí a gente vai iniciar a tratativa com a parte de ultrassom. Professora, você está fazendo menos tempo porque você está aqui na prática? Não. Ficou vermelho, eu preciso parar, porque senão a gente vai machucar a nossa paciente. Então, ficou vermelho, esse é o limite que a gente tem para poder estar parando a nossa tratativa. Finalizamos aqui. A gente vai entrar agora com a parte de ultrassom. Já tiro o óculos da paciente. Ó, aí vem uma pergunta bem interessante, eu só não consegui ver de quem.
Professora, sempre é essa ordem? Então, vamos pensar aqui, tá? O ultrassom, ele tem a utilização com gel, tá? E o vácuo, geralmente, eu usei com um sérum, tá? Um sérum aquoso à base de oligoelementos. Maria Carolina, tá? A gente utilizou aí um sérum à base de oligoelementos. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? A onda ultrassônica, ela pode ser impossibilitada de entrar se a gente fizer uma fina camada. Se eu tivesse utilizando aqui um óleo, eu não poderia estar utilizando o endermo e depois utilizar o ultrassom. Então, a ordem também é efeito fisiológico. Eles se competem? Não. Aqui eu tenho a endermo para fazer uma remodelagem corporal, a gente reorganizar e oxigenar o tecido, e a gente vai entrar com ultrassom para fazer o efeito de lipólise. Então, são efeitos que se completam. A ordem, eles não vai alterar o resultado que a gente está buscando. Nessa prática, porque eu estou utilizando um, tá? Só que a gente tem um fluido do Lipopés, e a Ascla acabou de chegar, que ele é um fluido hiperemiante, que aí bate com o que a Mirella está perguntando. O fluido hiperemiante eu não posso entrar com ultrassom depois, tá? Então, se a gente estivesse fazendo uma prática com um fluido hiperemiante ou com um óleo, como que seria a nossa ordem? Primeiro o ultrassom, que a gente vai usar um gel só à base de água, e depois a gente entraria com o vácuo, com esse fluido hiperemiante. E aí a ordem muda, tá? Então, óleo, fluido hiperemiante, a ordem vai mudar. Se a gente estiver trabalhando somente com fluidos de base aquosa, de base aí onde a gente vai estar trabalhando com oligoelementos, aí a ordem pode continuar essa que a gente está trabalhando. Sempre lembra disso, vai formar uma película, vai ter um ativo que tem nicotinato de metila, salicilato de metila. Por que é importante essa informação? A fonoforese do ultrassom, ela não é só no momento que a gente está passando, ela pode perdurar. E aí você está abrindo uma camada e o produto hiperemiante ele foi feito para ficar na epiderme e não para ser permeado. Então aí a ordem vai ser alterada. Todo mundo entendeu? Vamos partir agora para o ultrassom. Nesse caso aqui, eu tenho uma plataforma de ultrassom que eu posso escolher, tá? Trabalhar com a frequência de 40 kHz, o paciente vai escutar um zumbido no ouvido e a gente vai estar trabalhando o efeito apoptótico. Eu posso escolher trabalhar com a terapia combinada e aí a gente vai trabalhar ou só ultrassom ou ultrassom mais corrente. No caso do corpo dela, como a gente está com muita retenção, a gente vai trabalhar com ultrassom mais as correntes terapêuticas, como se fosse facial, eu poderia escolher o ultrassom da face. Mari está me perguntando, você faria hidrolipoplasia nessa paciente? Nesse primeiro momento aqui, Rose, não. Vou te explicar por quê, tá? Eu tenho uma gordura hormonal, uma gordura inflamada, e eu tenho nessas duas regiões, flancos e abdômen. Aqui eu tenho uma gordura visceral e eu tenho uma gordura de biotipo eu tenho uma gordura de biotipo que a gente tem na região dos braços, tá? Então, nesse momento, não, porque eu preciso diminuir o processo inflamatório do paciente, fazer técnicas que façam mais lipólise e depois, numa segunda ou terceira aplicação, a gente já entra com a técnica de hidrolipoclasia. Bianca perguntou para mim qual é esse equipamento. A gente apresentou para vocês o VibriaMax, que as minhas alunas, vou até colocar, vou pedir uma foto para o Tiare agora desse momento, e eu vou colocar um link para vocês, porque minhas alunas têm desconto com a Igion, que revende os equipamentos que a gente está apresentando aqui. Então, a gente vai tirar uma foto utilizando ele para a prática, eu vou postar e vou colocar um link para vocês saberem mais sobre o VibriaMax e também o Beauty Shape Dermomax que a gente acabou de apresentar. Ele tem, então, 40 kHz, ele tem a parte de terapia combinada e ele tem o ultrassom facial. Então, a gente vai trocar. E aí, professora, como que eu faço a conta? A gente fez um aulão que foi incrível, tá disponível lá para vocês
na nossa plataforma do YouTube, que eu ensino tudo que você precisa saber sobre ultrassom. E ali eu ensinei você a fazer a conta, tá? Que é a altura da região que a gente vai tratar versus comprimento da região que a gente vai tratar, dividido pelo tamanho da aérea, tá? No caso, esse é um equipamento que ele mesmo faz a conta para mim. Professor, eu não tenho esse equipamento. Eu tenho um outro tipo de equipamento. Gente, a modulação é sempre a mesma, tá? Não poderia usar ultrassom de baixo? Aí, Fátima, eu ia cair na mesma coisa que eu acho que foi a Rose que perguntou sobre a gente fazer o efeito apoptótico. Aqui eu tenho um corpo e uma gordura inflamada, que primeiramente a gente faz lipólise, diminui esse processo inflamatório, a gente remodela e nas próximas sessões a gente pode fazer apoptose mais lipólise. Mas é o nosso primeiro atendimento. Então eu queria falar com vocês no momento que a gente está fazendo o nosso primeiro atendimento, montagem do nosso raciocínio clínico. Então, quando a gente fala em montagem de raciocínio clínico, primeiro eu controlo o processo inflamatório, porque eu já sei que aqui eu tenho uma gordura hormonal, aqui eu tenho uma gordura hormonal, aqui eu tenho uma gordura de biotipo e aqui eu tenho uma gordura visceral. Então, primeiro eu vou tratar de desinflamar esse corpo e aí, em média, quantas sessões a gente faria de lipólise? De 2 a 3 sessões de lipólise e depois a gente pode começar com técnicas de apoptose ou a técnica de hidrolipoclasia, tá bom, pessoal? Então, a gente vai começar aqui, tá? O próprio equipamento, ele já faz a conta para mim, mas se você não tiver um equipamento que faz a conta, você mesmo pode fazer a conta. É a altura versus comprimento dividido pelo tamanho da aérea do seu equipamento. Então, a gente vai vir aqui, tratamentos combinados, e aí ele perguntou para mim, quero ultrassom para lipólise? É isso que eu quero fazer. Então, eu vou clicar aqui, e ele perguntou, a área que você vai trabalhar, cabe quantos aplicadores? Cabe 1, cabe 2, cabe 3 aplicador, tá? Então, a gente vai vir aqui, vai colocar 3 aplicadores, e aí ele vai perguntar para mim como que eu quero trabalhar. Eu tenho tudo pronto na máquina, como eu posso fazer operação manual. Então, quando a gente fala de operação manual, qual é a frequência que eu quero estar trabalhando? Se eu quero trabalhar um tecido mais profundo, aqui a gente tem uma capa de tecido adiposo acima de 5 centímetros, então a gente pode trabalhar aí com a frequência de 1 MHz, que eu coloquei aqui. O tempo que a gente vai trabalhar é 5 minutos por cabeçote. Então, se eu tenho 3 cabeçotes, a gente vai trabalhar um tempo de 15 minutos. Pessoal, eu só vou fazer 5 minutinhos para vocês verem como a gente faz a prática. Depois eu vou abrir esse tempo para a gente poder estar discutindo junto aí. Vou tirar a medida da paciente, talvez ela tenha uma pequena redução, porque a gente não executou o tempo adequado, mas somente para a gente poder conversar e otimizar melhor nosso tempo, porque a prática ela não muda, tá bom? E aí a gente vai trabalhar no modo... Primeiro eu vou trabalhar sempre com o modo pulsado. A máquina me pergunta 148 ou 16 Hz. Se a gente está trabalhando com uma paciente que é para estética, a gente sempre trabalha 100 Hz, que é um edema quente, tá? E a gente vai trabalhar com pulsações de 50%. E eu vou deixar 5 minutos, vou trabalhar somente uma pequena área, tá? Mas a gente sabe que teria que fazer uma área muito maior, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer já ir escrevendo a sua dúvida? Vou passar gel. Que é importante a gente falar do gel, que eu acredito hoje muito que o óbvio precisa ser repetido várias vezes, né? Quando a gente fala sobre utilização do ultrassom, é importante que você... Quando a gente fala do modo contínuo, a máquina não me pede o Hertz, tá? Porque ela vai ter efeitos térmicos e efeitos mecânicos no tecido. Quando a gente vai trabalhar com o pulsado, a máquina me pergunta quantos hertz que eu quero trabalhar. A máquina abre para mim 100, 16 e 48. Se a gente vai trabalhando com 16, eu estou falando de um edema quente. Estou falando para você que a gente vai passar muito pouca energia, que não é o nosso objetivo aqui com a estética. Então, a gente vai trabalhar com o pulsado a 50%, com
100 Hz. Se a gente estivesse falando de um quadro muito edema, muita dor, um tecido muito quente, a gente trabalharia com 48 ou com 16 Hz. Tá, Renata? Por que eu escolhi pulsado a 50% e não escolhi contínuo se eu tenho uma capa adiposa grande? Porque eu tenho uma gordura inflamada e eu preciso respeitar esse processo inflamatório, tá? Michele perguntou assim, pode ser gel com ativo, com centelha asiática? Pode, você vai ter o efeito do ultrassom, mais o efeito da fonoforese do ultrassom. O que eu costumo falar para vocês é um efeito que ele não é um efeito tão duradouro. O que eu percebi que o gel estava errado, tá, gente? O gel ele estava muito fluido e eu preciso ter um gel límpido, que não tenha bolhas, que ele fique aqui no tecido. Por isso que a hora que eu passei, eu percebi que eu estava com um álcool 70 e não com um gel à base de água. Não posso tirar o gel daqui e jogar para cá, eu não posso fazer esse reaproveitamento, tá? Então, a gente vai deixar o gel aqui no corpo da nossa paciente. E se eu quiser usar o gel com centelha asiática, posso utilizar. Professor, é melhor eu trabalhar com mesoterapia ou intradermoterapia? Muito melhor, tá? Então, aí você que faz a escolha. Vou colocar aqui na máquina, vou dar start, e aí a máquina tá me perguntando... só deixa eu voltar que eu não... Espera só um minutinho, parar. Ó, vou colocar, então, operação manual. A gente trabalhou toda a parte de ultrassom, tá? Então, a gente está trabalhando com 1 MHz. Quanto de potência eu estou colocando, tá? Vou colocar o máximo de potência que a máquina tem, que é 63 watts por centímetro quadrado. E a gente está trabalhando com pulsada 50%, porque eu tenho uma gordura aqui embaixo inflamada. Vou continuar. Que eu quero trabalhar o que nessa corrente? Quero trabalhar com 1 Hz, que é quando a gente está falando para vocês que vai trabalhar a parte motora, ou eu quero trabalhar a parte sensorial? Não, o que eu quero trabalhar com o corpo do nosso paciente? Eu quero trabalhar a parte de drenagem. Então, a gente vai colocar 30 Hz. E qual é a largura do pulso? Tá? A gente vai trabalhar sempre com uma largura de pulso de 100. Já que está o tempo, a gente vai dar iniciar. E aí a gente começa a dar intensidade da corrente. Tá sentindo? Não? Tá sentindo? Nada? Uma formiguinha? Tá. E agora a gente vai passar de forma rítmica e uniforme, tá? Então, é muito importante que vocês façam a entrega do ultrassom de forma rítmica e uniforme. O paciente não pode sentir dor, se eu perceber que ela está desconfortável, eu abaixo a intensidade. Esse ultrassom ele tem um sistema FLOT, tá? Que é um sistema que as eras, elas se movimentam, que faz com que a minha prática e a minha entrega seja muito mais adequada no tecido. Isso é muito interessante, mas se você não tem esse equipamento, você tem sempre que estar segurando para que o acoplamento não aconteça de forma errada. O que a gente vê muito na nossa prática, tá? Eu vou fazer agora os movimentos errados, tá? O que não pode ser feito. Então, agora... Para quem está chegando, o que não pode ser feito de forma alguma. Eu vejo as pessoas fazerem isso aqui, ó. Está errado, não pode ser feito, tá? Vejo as pessoas pararem como eu parei e ficar parado no mesmo lugar. Isso não pode ser feito. Então, o movimento é rítmico e uniforme, e a minha entrega é sempre de forma uniforme por todo o tecido que a gente demarcou. Esse equipamento está todo mundo falando que ele é maravilhoso. Ele é, no meu ponto de vista, uma das melhores plataformas de ultrassom que o mercado possui. Você vai conseguir trabalhar a lipólise, a apoptose, vai conseguir trabalhar a parte do ultrassom facial. Então, é um equipamento muito
bom mesmo. A Débora perguntou se eu posso utilizar no ultrassom de baixa. A gente chama de fonoforese de baixa, tá, Débora? Só que o efeito não é tão interessante, porque você tem aí uma fonoforese, ela é mais superficial, então eu não gasto meu dinheiro hoje com gel com ativo não, tá? Quando eu quero fazer a introdução de ativo em subcamada, eu já parto aí para a técnica de intradermoterapia, que eu sou muito mais efetiva. Então, eu acho que hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar com várias associações de técnicas, e aí eu não gasto R$ 150 num gel de ativo, não. Eu gasto mesmo com ativo de intradermo. Aí a Renata colocou assim, e se for uma gordura flácida, é pulsado também? Aí não, tá, Renata? Aí a gente vai trabalhar com contínuo, porque o nosso objetivo é aumentar a temperatura do tecido. A Carolina Machado falou que tem o EcoSturbo. O EcoSturbo é um equipamento incrível também, é bem similar a esse equipamento que a gente está falando, mas ele não tem esse sistema float, que é esse aqui que a gente está falando, que as eras elas vão se movimentando, e você tem aí o movimento. Assim que eu terminar, falta um minutinho, eu já vou mostrar para vocês o que é o sistema float que eu estou falando aqui para vocês, porque eu nunca posso desacoplar. Não, só dá para fazer sim, tá, Carol? Você vai trabalhar com ele pulsado a 50%, e aí você vai trabalhar a corrente para... Você vai trabalhar a corrente para fazer a parte de drenagem. É só você ir lá na sonoforese tridimensional, escolher o ultrassom e escolher a corrente alce. Agora voltou. Então vamos lá, Carol, você vai entrar no sonoforese tridimensional, seleção manual lá do seu equipamento, vai modular o ultrassom como a gente colocou aqui. Na parte de corrente, você vai escolher 4 kHz e vai trabalhar com 30 Hz de frequência do burst. Mesma coisa, só mudou a empresa, tá bom, Carol? A Jerusa falou que comprou o híbride. Jerusa, você comprou esse manípulo que está aqui na minha mão. O Vibra Max, ele é uma junção do híbride com o equipamento de 40 kHz e também a frequência de 5 MHz, que é para face. Professora, tem que ter muito gel? Tem que ter gel da forma com que você consiga deslizar no tecido, como a gente está fazendo aqui. Não precisa ter uma quantidade exorbitante de gel. E aí a Fátima Braga falou que ela tem um avatar estético. Aí, Fátima, você consegue modular a parte de... Pessoal, aqui está chovendo um pouquinho, a internet está um pouco instável. Eu estava falando para vocês que o sistema float é esse sistema aqui, ó, onde as minhas eras elas ficam nos espaços e eu tenho essa movimentação. E aí você consegue essa mobilidade e fica fácil para eu trabalhar flanco. Então, aí fica mais fácil para a gente estar trabalhando essas regiões. Então, peraí que... Então, o híbride é bem parecido com esse aparelho, então. Então, é o seguinte, eu vou desligar aqui para o nosso som ficar melhor. O híbride, ele é esse equipamento aqui que eu estou na mão, tá? Você vai ter essa mesma caixa. A diferença é que você vai ter o 40 kHz e o 5 MHz com o Vibra Max, e com o híbride você não tem essa possibilidade, tá bom? Mas se você tem um equipamento muito parecido, você só não vai ter as frequências de 40 kHz, que é a frequência da apoptose, e a frequência de 5 MHz, que é a frequência para a face. Posso colocar corrente de eletrolipólise? Deixo ligado enquanto eu faço o ultrassom? Fátima, pode, mas você nunca vai poder fazer isso com agulha. Você pode fazer isso associando com eletrodos. Então, você pode
fazer essa prática, mas nunca associar com agulha, porque senão você vai queimar o seu paciente internamente, porque quem está levando a corrente para dentro do tecido adiposo é uma agulha, essa agulha vai aquecer por causa de efeito de cavitação estável e a gente pode ter uma intercorrência. Então, pode, mas não eletrolipólise, e sim a gente vai chamar de translipólise, tá bom? Professor, ultrassom de 80 da Medical também faz apoptose? Sim, tá? Você tem a frequência baixa, que tem como objetivo fazer apoptose, a gente só precisa saber a potência em watts por centímetro a potência em watts por centímetro quadrado que a gente tem que essa entrega, mas sim, a gente tem um efeito apoptótico, cavitação instável. O híbrido pode comprar a ponteira separada, você pode comprar o 5, mas, Jerusa, você não consegue comprar o 40 kHz, que é o efeito de apoptose. Por isso que eu optei pelo VibraMax. Não que o híbrido não seja um excelente equipamento, é a mesma coisa que a gente tem aqui, mas eu gosto de ter equipamentos de apoptose e de lipólise. Por isso que eu fiz a opção pelo VibraMax. Mas vocês, por causa do valor, vocês podem estar aí fazendo a aquisição do híbrido e depois pensar numa aquisição de um equipamento de apoptose. O Mantus não faz apoptose. O Mantus, assim como o híbrido, ele é um equipamento de terapia combinada, assim como o Ecos, que a gente vai estar trabalhando ultrassom de 1 e 3 MHz, que são ultrassons terapêuticos, e o efeito que eles têm, por mais que a gente tenha uma alta potência, a gente tem um efeito de cavitação estável. Então, nós temos lipólise no tecido. O que eu acabei de fazer aqui é o ultrassom estável. Professora, no curso você ensina ultrassom de 5 mega para face? Sim, a gente ensina o ultrassom de 5 mega para face, tanto no curso Simplificando a Eletroterapia, quanto no curso de ultrassom. Tudo que você precisa saber sobre todos os tipos de ultrassom, tá bom? Pessoal, a gente precisa finalizar a nossa live. Tem mais alguma pergunta? Eu vou limpar a nossa modelo para a gente poder já estar finalizando junto com vocês. Ó, a gente tem um gel que fica todo cheio de bolha, tá? E aí a gente não pode reaproveitar. Renata está perguntando, o curso de eletroterapia vai abrir quando? A gente tem duas formas de eletroterapia, tá, Renata? A gente tem o curso de eletroterapia aqui em São Paulo, que a gente tem uma turma ainda esse mês, e a gente tem o curso sendo vendido a todo momento lá na nossa plataforma, é só você deixar o teu telefone ou lá no grupo você falar que você tem um interesse, porque as nossas vendedoras vão estar em contato com vocês. Hoje, a plantonista é a Lília, então é só vocês pedirem o curso de Simplificando a Eletroterapia, que elas atendem vocês já podem fazer aquisição agora. Dia 26 de maio, a gente tem uma turma do Simplificando a Eletroterapia. Como é o curso de ultrassom? Então, todos os nossos cursos hoje, gente, a gente está gravado na nossa plataforma. Então, você tem um curso prático e teórico. Os cursos que a gente não tem a parte prática gravada, a gente já está providenciando a prática de todos os cursos. Então, qualquer curso que você fizer a aquisição, você já pode aguardar. A liberação na plataforma é sempre de 1 ano, e aí a gente já está colocando toda a parte prática já na nossa plataforma. A gente está com 13 cursos, então a gente tem intradermoterapia, a gente já está reformulando, microagulhamento, lipedema, a gente tem da associação de eletrocarbo, lipólise, a gente tem terapia que tem tudo que vocês precisam. Quantos watts eu usei? É isso? A pergunta? Eu usei 63 watts, tá? E o VibraMax, ele tem 3 watts por centímetro quadrado. Eu vou medir agora a nossa paciente no mesmo local. Então, o VibraMax, ele tem 63 watts totais, entregando 3 watts por centímetro quadrado. Assim como o Mantus, assim como o Eco. A diferença deles é o tamanho da aérea.
a gente estava com 114, agora a gente está com 101. Então, eu fiz somente uma região e a gente saiu do 114 para o 110. Professora, qual foi o milagre executado, né, de 4 centímetros? A gente remodelou o tecido e a gente fez lipólise de forma adequada. Pode sentar ali. Às vezes, vocês querem trabalhar com ultrassom contínuo e o paciente está com uma gordura que ela tem um processo inflamatório. E a hora que vocês jogam o contínuo, ao invés de vocês terem uma redução significativa, pode acontecer até um aumento naquela região. Às vezes vocês fazem dermo que vocês machucam o paciente, vocês têm um extravasamento de líquido. Então, essa prática é uma prática que a gente poderia ter tido muito mais resultado se eu tivesse feito de forma efetiva na paciente, onde a gente trabalhasse toda a região do corpo do paciente. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Professor, eu posso usar ondas de choque da Medical Sun para fazer esse processo de inflamação? Se você está buscando gerar um processo apoptótico, você pode utilizar a máquina da Medical. Só que importante a gente ressaltar, o que eu queria aqui era desinflamar o tecido e não inflamar. Por isso que eu não usei nenhuma técnica de apoptose, por isso que eu não usei o 40 kHz, por isso que eu não usei nenhuma tecnologia que gere inflamação. Então, nesse primeiro momento, eu não indicaria nem ultrassom de 40 kHz, nem ultrassom de 80 kHz, nem as ondas de choque que a gente tem o processo inflamatório aí. Mas daqui a algumas sessões, a gente pode entrar com técnicas de apoptose e aí sim, a máquina da Medical seria bem indicada, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai ter mais aulão, não sei se esse mês, porque esse mês a agenda está muito complicada. Já falaram aqui para mim que não, mas obrigado pela presença de vocês. E mês que vem a gente já vai soltar a agenda para vocês. Muito obrigada. Beijo, tá? Olha eu aqui virando de cor a vocês. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Boa noite. E qualquer dúvida, pode colocar no grupo, pode chamar lá, pode pedir o material. Escrever eu quero o material da aula de hoje, que as meninas já vão enviar para vocês. Gratidão e muito obrigado pela presença de todas vocês. Beijo.